que são os pontos de dores? A fibromialgia, ela é caracterizada aí por dores difusas no corpo todo, né? É uma doença crônica, tá? Caracterizada principalmente por dores crônicas difusas no corpo inteiro, além dos sintomas como a insônia, a fadiga, a alteração intestinal, né? São alguns dos sintomas que a fibromialgia causa. A gente fala muito de dor aqui na fibromialgia porque o ponto principal, assim, de base do diagnóstico são as dores. E quando a gente, o que é dor crônica, né? Quando as dores permeiam para cima de 3 meses, você tá sentindo dor há mais de 3 meses, já é considerada uma dor crônica. No caso da fibromialgia, ela é multifatorial. Então, ela vem com um monte de outros fatores, né? Ela tem por tanto a questão física, que as pessoas às vezes ficam olhando só para essa questão física, quanto questões também emocionais, né? Tem questões sociais, emocionais, físicas, que a gente aborda tanto físico quanto nutricional. Então, você precisa se olhar como um ser integral. Aqui a gente trabalha muito, eu trabalho muito como esse olhar amplo para você enquanto ser humano que precisa ter esse olhar mais integral para você. E aí, o que que acontece? Por ela ser multifatorial, às vezes as pessoas não entendem de onde que vem, o que que é causa, porque o diagnóstico, para você ter o diagnóstico, é um diagnóstico clínico, né? Não tem um exame lá que mostra uma imagem que comprova que você tem fibromialgia, que gera muitas vezes sofrimento em muitas pessoas. Você que tem a fibromialgia, você provavelmente já passou por inúmeros médicos, fez inúmeros exames, e aí você percebeu que para receber o diagnóstico, os médicos estavam apalpando algumas regiões ali próximos às suas articulações. Então, para que o médico apalpa ali perto das suas articulações? Para identificar os pontos de dores da fibromialgia. Então, os pontos de dores da fibromialgia, ele serve não para você focar neles ou achar que só são os 18 pontos de dores, pronto, acabou. Os 18 pontos de dores que a gente também entende como tender points são os pontos de mapa. Vamos colocar ali como um mapa. São os pontos de mapa ali para você fechar o diagnóstico junto com o seu médico. E como que você vai ir percebendo ele andando, né? Porque a gente fala de pontos de dores que eles são localizados próximos às articulações, mas as dores da fibromialgia não fica só fixada nesses 18 pontos de dores. Ela é uma dor, gente, que anda. E a impressão que você tem é que a dor tá andando. Hora você tá com dor, né, no joelho, hora você tá com dor na nuca, no pescoço. E aí você fica sem entender, nossa, mas quando uma coisa melhora, a outra piora. Nossa, mas Jordana, mas quando eu tava bem aqui das minhas costas, começou a minha perna a doer. Ah, as dores começou no meu pé, né? Então, esses 18 pontos de dores são os 18 pontos de dores para você ter o diagnóstico. É preciso ter os 18 pontos de dores para ter o diagnóstico? Não, tá? São os 18 pontos de dores que o médico tem como mapa para fechar o diagnóstico com você, tá bom? Eles são pro diagnóstico, tá? Deixar isso bem claro para vocês. Não significa que você vai ter os 18 pontos de dores. A dor vai andar no seu corpo, pode ser que a dor gere uma sensação de formigamento, pode ser que ela gere uma sensação de queimação, de dormência. E essas sensações vão causando muita angústia na mulher. Porque, nossa, mas o que que tá acontecendo comigo? Tô com a sensação de que meu corpo tá queimando, meu corpo tá formigando, ou eu tô dormente. Meu corpo tá dormente, meu braço tá dormente. Então, olha quanta coisa vem junto com a fibromialgia. E para receber esse diagnóstico, o médico, né, ele vai vendo quais são os outros sintomas que você vai tendo. Porque pode ser que você não tem os 18 pontos de dores. Às vezes você tem só 2 pontos de dores.
fibromialgia, gente, querendo ou não, é uma doença com esse nome muito recente. Então, ter o diagnóstico, a mulher que vinha, né? E aqui eu falo especificamente para mulher, mas não só mulheres têm o diagnóstico, homens também. Mas a cada 10 pacientes, de 9 a 8 são mulheres, então eu foco aqui nas mulheres. Para essas pessoas terem o respaldo, demorou um tempo, porque já acontecia. Para você ter ideia, as mulheres que chegavam com a queixa de dor no corpo inteiro, fadiga, insônia, né? Gritava de dores. Ela chegava no hospital, os médicos faziam exames e não encontravam nada. Falei, gente, mas essa mulher ela tá inventando. O que que acontecia lá atrás, antes lá da reforma psiquiátrica, né? Às vezes até depois também, quando a pessoa ela chegava com uma queixa e não tinha um exame de imagem mostrando que de fato ela tinha tipo um braço quebrado. O que que as pessoas falavam, gente? Infelizmente ainda falam algumas, né? Você tá ficando doida. E os médicos falavam isso. Você tá ficando doida. Que não tem nada, que é um surto psicótico, que é uma neurose. E essa mulher, ela era muito desvalidada, muito desacreditada, porque ela não tinha uma imagem para mostrar igual quando se tem quando um braço quebra. E aí, nesse decorrer, né, dos estudos, foram percebendo ali que de fato tinha alguma coisa ali, né? Lá em 1977, gente, que foi definido, que foi consolidado a todo o estudo da fibromialgia. 1977. Então, a gente está falando aí de 53 anos, mais ou menos, gente. Só vou dar as contas aqui sem de cabeça, não. Então, a gente está falando aí de 53 anos, mais ou menos. É muito recente os estudos para fibromialgia. Inclusive, é um desafio ter pessoas, ter profissionais que sabem lidar com fibromialgia, porque é muito recente. E estudar dor, gente, é desafiador, porque dor é subjetiva. Por isso é muito importante que vocês façam o tratamento com pessoas que são especialistas em fibromialgia. Não vão em qualquer profissional.